Convidar você a abrir sua Bíblia no texto de João, capítulo 1, primeiro capítulo do Evangelho de João. E, como eu falei hoje de manhã, eu dei início hoje de manhã a uma série de mensagens sobre discipulado 1 a 1, e vou falar sobre isso durante um bom tempo aqui na igreja. Preparei já o meu programa e nós vamos conhecer, ouvir, pensar, praticar. Hoje de manhã tive um encontro com os irmãos também, treinamento, você é convidado a participar e uma oportunidade para você entender um pouco mais daquilo que Deus quer fazer através do discipulado. E aí, nessa série de mensagens, nós vamos falar sobre Jesus, o chamado de Jesus para os seus discípulos, e vamos começar vendo o momento em que ele então chama os seus discípulos, os seus apóstolos, né? Alguns têm destaque na Bíblia, e então a gente vai começar vendo o Senhor Jesus chamando esses apóstolos. Depois a gente dá uma pausa e estuda um pouco do Sermão do Monte, momento em que Jesus orienta ali aquele grupo de pessoas, e tão rico é o Sermão do Monte. E depois a gente vê então os momentos finais do ministério de Jesus, quando ele começa a direcionar, a orientar aqueles que iriam dar prosseguimento a essa obra. E eu hoje de manhã falei, graças pela misericórdia do Senhor a nós, Jesus como Deus foi muito bem sucedido, e o Evangelho chegou até nós. Ou seja, ele escolheu os homens certos, ele confiou aqueles homens, e eles então trouxeram essa palavra até nós. Louvado seja o nome do Senhor por isso, por cada um que esteve presente nesse processo. João capítulo 1, a partir do verso número 35. Diz assim então a palavra do Senhor, até o verso de número 42. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: "Aí está o Cordeiro de Deus." Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: "O que é que vocês estão procurando?" E eles perguntaram: "Rabi, onde é que o Senhor mora?" Rabi quer dizer mestre. "Venham ver", disse Jesus. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus, e por isso o havia seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: "Achamos o Messias." E Messias quer dizer Cristo. Então André levou o seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: "Você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas." Cefas é o mesmo que Pedro, quer dizer pedra. Amém. Que o Senhor abençoe a leitura dessa palavra. Estamos entendendo um pouco mais do que ser discípulo, ser discipulado. E aí a gente tem aqui esse episódio em que João já tem os seus discípulos, e então ele vê Jesus e ele encaminha os discípulos a Jesus. E os discípulos então começam a seguir a Jesus. Mas uma coisa importante é você entender que nesse contexto, ser discipulado, desejar ter um discipulador, era algo especial, era honroso. Ter alguém que o mentoreasse, que cuidasse, que o orientasse, não era para qualquer um. Aqueles homens eram escolhidos. Era algo que, se você recebesse esse convite, certamente você ficaria honrado em poder ser orientado por alguém.
E ali a gente observa no texto que João, ele tem os seus discípulos. A mensagem de João era uma mensagem de arrependimento, era uma mensagem de despertamento. Mas então João olha para Jesus, ele reconhece que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, aquele que viria para ser o Redentor, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E então João declara isso: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. E a partir daquele momento os discípulos então se voltam e começam a seguir a Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. João aponta para Jesus. O primeiro passo para ser um discípulo de Jesus é reconhecê-lo como esse Cordeiro de Deus, é reconhecê-lo como Messias, é reconhecê-lo como Salvador, é reconhecê-lo como aquele que veio para ser o Redentor. Havia no coração daquele povo essa expectativa da chegada do Messias. Havia esse desejo, e quando Jesus vem, é um tempo preparado por Deus para que isso acontecesse. E muitos o reconheceram, e muitos o seguiram. E ainda hoje esse é o convite de Jesus. E ainda hoje o meu papel aqui nessa igreja, o seu papel como servo de Deus, é o papel de ser como João Batista e falar para as pessoas: eis o Cordeiro de Deus, Cristo. Porque eu não posso levar vida, salvação a você. Por mais que eu queira, eu não posso fazer isso por você. Ninguém pode. Mas Ele já fez. Ele já pagou o preço. Então, o meu papel, o seu papel, é esse papel de olhar para as pessoas e dizer: olha, sigam a Cristo. Eis o Cordeiro de Deus. Há esperança, a vida, a salvação em quem olha para Ele. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos: nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão sedentas por ouvir essa mensagem. É um tempo em que as pessoas não têm esperança, é um tempo em que as pessoas têm dúvidas, é um tempo em que as pessoas estão perdidas mesmo. E aí nessa perdição, ou seja, nesse mar de dúvidas, cada um vai para um caminho. Aí alguns se envolvem com as drogas, outros caem na bebida, outros podem chegar até o suicídio, porque não tem esperança, olham para um lado, olham para o outro, assim. A gente achava que podia ficar pior, e não podia ficar pior, e cada vez piora. E aquele povo que vivia essa situação, de repente ouve João dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque a gente sabe que a raiz dos problemas não é a bebida, não é a droga, não é o crack, não é a prostituição, não é nada disso. A raiz dos problemas é o pecado. É o afastamento da humanidade daquilo que é o ideal de Deus. É o afastamento daquilo que é a palavra de Deus, o desejo de Deus. E aí o pecado, quando vem, ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir, e essa é a ação do maligno. E o pecado é o que tem colocado a humanidade nessa situação. E só existe uma maneira de ser livre do pecado. Eis o Cordeiro de Deus, Cristo. Cordeiro, ou seja, aquele que se entregou, aquele que fez o papel do sacrifício, porque é esse o papel do Cordeiro. Aí você vai ter que lembrar, né, lá do Êxodo, ou seja, da primeira Páscoa, né, ou seja, o cordeirinho que foi morto, e o sangue nos umbrais da porta trouxe libertação aos filhos do povo de Israel, os primogênitos, e a partir dali eles instituíram a Páscoa, e a partir dali eles começam então a sempre sacrificar um cordeiro, e precisava ser um cordeiro puro, né? Ali limpo, sem nenhum defeito. Para quê? Para que aquele sacrifício levasse o pecado daquela família, o pecado daquelas pessoas. Era simbólico o sacrifício daquele animalzinho. Mas quando Jesus vem, ele encerra essa necessidade, porque ele é o Cordeiro de Deus. Ele se sacrifica, ele se entrega, e a sua entrega ali na cruz, a sua morte na cruz, concede pela graça a vida a mim,
vida a todo aquele que crê. Eis o Cordeiro de Deus. Você já o reconhece como o Cordeiro de Deus? Você já o reconhece como o Filho de Deus, o Eterno? Eis o Cordeiro de Deus. E aí, quando a gente vê João falando isso, a gente percebe uma atitude muito interessante daqueles discípulos de João, porque até aquele momento eles estavam seguindo a João, querendo entender de João o que era para ser feito, mas naquele momento, quando Jesus aponta para Jesus, o que eles fazem? Eles deixam João e começam a seguir a Jesus. O texto continua. Diz assim: ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? E eles disseram: Rabi, mestre, onde estás hospedado? Venham e verão, respondeu Jesus. Então foram, por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Meus irmãos, a gente olha para esses homens e a gente percebe que eles realmente são discípulos. Sabe por quê? Porque um discípulo é alguém ensinável. O que é alguém ensinável? É alguém que tem disposição para aprender, é alguém que se submete ao ensinamento do outro, alguém que se aproxima com o desejo de querer receber do outro algo, alguém que está com a mente aberta, o coração aberto para receber. Isso é alguém ensinável. Alguém que não é arrogante, alguém que não chega para dizer assim: não, isso aí eu já sei, eu já entendo desse negócio, não tem mais nada para aprender não. O que você tem para me ensinar? O que eu vou aprender com você? Não, eles são ensináveis. E quando eles olham para Jesus, que foi apontado por João, eles começam a seguir a Jesus. E seguindo a Jesus, eles querem: onde é que você está morando? Porque a gente quer saber, a gente quer estar perto, a gente quer ouvir, a gente quer conhecer. E como tem gente hoje se aproximando de Jesus, chegando à igreja, conhecendo um pouco da palavra, mas na verdade não é uma pessoa ensinável. É uma pessoa que quer adequar aquilo que acredita às verdades da palavra de Deus. Então eu quero sim, eu estou vendo que esse negócio da igreja é bom, é interessante, está mudando a vida da minha esposa, do meu esposo, eu vou começar a ver como é que é esse negócio, eu quero me aproximar. Eu estou vendo as pessoas bem, eu quero conhecer um pouco mais. Mas quando começa a entender a mensagem, quando começa a ouvir, começa a ter o conflito, não tem a mente e o coração abertos. Aí querem colocar aquilo que pensam e acreditam, que aprenderam, não sabe nem aonde, ele nem sabe nem de onde vem aquele conceito. Mas ele tem aquilo como um conceito. E aí ele confronta, ele diz: não, mas não pode ser dessa maneira não, tem que ser assim. Porque é a maneira que eu acredito, é a maneira que eu sei, eu sou uma pessoa inteligente, eu penso, eu raciocino. Mas espera aí, olha para a palavra, abre o seu coração, entenda aquilo que a palavra de Deus está dizendo e orientando. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é referencial. Ela é o referencial. E o referencial é o local de onde as coisas partem. Se você concorda ou não com a palavra de Deus, para a Bíblia não faz a menor diferença, porque ela é o referencial. Se você gosta ou não do que ela diz, para ela não faz a menor diferença. E esse livro tem sobrevivido a contestações por séculos. E olha que foram contestações de gente muito boa. Essas pessoas já morreram. Elas não são nem lembradas. Mas a palavra de Deus continua aqui. A palavra de Deus continua aqui. Então eu quero dizer a você o seguinte: se você quer ser um discípulo de Jesus, você precisa ter a sua mente e o seu coração aberto para aprender aquilo que Jesus tem para passar para você. E quando a gente pensa no discipulado, na relação de discípulo e discipulador, que a gente está aprendendo aqui na nossa igreja, e a gente quer experimentar, você precisa estar com a mente e o coração aberto e ser humilde para, às vezes, receber a palavra de Deus de uma pessoa que você, quando olha, num primeiro momento pode pensar assim: o que aquela pessoa tem para me ensinar? O que aquela pessoa tem para me ensinar?
E aquela pessoa é o instrumento separado por Deus para cuidar de você, para ensinar para você, para te orientar segundo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é um mistério. Porque a palavra de Deus é viva. Porque a experiência com Deus não se adquire num curso universitário. Porque a experiência com Deus a gente não adquire no seminário. E aí você acha que, não, mas não é o pastor falando, não é o pastor. Aí vem aquela irmãzinha humildezinha, que mal sabe ler, mas tem uma vida de oração, mas tem um joelho dobrado diariamente, mas conhece a palavra porque tem ouvido a palavra, mas sabe aquilo que Deus deseja porque tem intimidade com Deus. E aí é aquela irmãzinha que se aproxima de você e começa a tentar te ajudar, e que quer te orientar, que quer cuidar de você, mas aí você olha e diz assim: o que ela tem para me ensinar? O que ela tem? Eu tenho curso universitário, eu tenho tanta experiência, o que ela tem para me ensinar? Muita coisa, porque às vezes é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, é alguém que está buscando a face do Senhor. E aí Deus quer usar aquela pessoa. E você não deixa porque você é soberbo. Porque você acha que para ensinar alguma coisa para você tem que saber muito. Mas quando aqueles discípulos olharam para Jesus, eles perceberam em Jesus uma autoridade espiritual. Será que você tem buscado andar e conhecer e ter intimidade com pessoas que têm autoridade espiritual? Autoridade espiritual. Gente que está buscando ter vida com Deus. Gente que está se aproximando de Deus. Será que você tem se aproximado de pessoas assim? João indica Jesus e aqueles discípulos querem receber de Jesus. Será que você tem um coração aberto para ouvir o que Jesus tem falado para você? Que muitas vezes está contra aquilo que você quer. Mas é o que Ele quer para você. Que muitas vezes leva a conflito e você pensa, mas eu não quero isso na minha vida. E Ele está mostrando pela palavra, Ele está mostrando pelas pessoas: olha, é isso que eu quero de você. É isso que eu tenho para você, para você, é o meu melhor. Você não resiste, você não é ensinado, mas você não tem o coração aberto. Para ser discípulo precisa ter essa postura. Quando João fala, eles automaticamente seguem a Jesus. Você não tem seguido a Jesus? Mas quando a gente vê esses homens seguindo a Jesus, um terceiro destaque a gente faz, porque quando o André, que é um desses dois homens, ele percebe naquela conversa que Jesus realmente é o Messias, o que ele faz? Ele corre para buscar o seu irmão. Porque quando a gente recebe uma coisa boa, quando a gente tem um encontro com Jesus, qual é a primeira coisa que vem no coração da gente, que vem na mente da gente? Eu preciso compartilhar isso. Eu preciso que meu marido saiba desse negócio, eu preciso que a minha esposa saiba, eu preciso que meu filho saiba, eu preciso que meu amigo do trabalho saiba, eu preciso que todo mundo saiba disso. Porque Jesus é bom demais, porque esse encontro está mudando a minha vida, porque esse encontro está transformando a minha maneira de olhar para o mundo. Porque eu tinha um coração ansioso, porque eu ficava desesperado, porque eu estava vendo tanta coisa, de repente os meus olhos se abriram e eu percebi que Ele é o Messias. Então agora o que eu quero? Eu quero compartilhar isso. Eu quero contar para as outras pessoas. E aí André, ele corre para o seu irmão e ele diz: achamos o Messias. E ele então leva o seu irmão até Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que talvez esteja aqui na igreja há muito tempo, ou talvez não aqui, mas seja crente há muito tempo. Quantas pessoas você já levou até Jesus? Quantas pessoas? Quantas pessoas? A quantas pessoas você chegou e disse: olha, Jesus tem mudado a minha história e Ele pode mudar a sua também, então vem seguir a Cristo, vem conhecê-lo mais na palavra. A quantas pessoas? Quando a gente tem um encontro real com Jesus,
a gente não consegue se calar. Quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, a gente quer abraçar, a gente quer contar, a gente quer ver as pessoas também tendo esse encontro. Meus irmãos, eu não entendo. Porque se é uma coisa boa, por que eu vou guardar só para mim? Não faz sentido. Mas isso talvez seja a falta de um encontro verdadeiro. Talvez seja a falta de perceber o quanto Jesus realmente pode mudar a história das pessoas. E aí, a gente vai além, pensando no discipulado, quando a gente fala de chamar as pessoas e levar as pessoas até Jesus, não é apenas contar quem Jesus é para elas, não. É orientar, é cuidar, é discipular, é acompanhar, é estar com aquela pessoa. Porque, infelizmente, às vezes as pessoas acham que evangelismo se resume a entregar um folheto. Não, vou evangelizar. Então aí eu vou entregar um folhetinho, olha, Deus te abençoe, aquela pessoa que eu nunca vi, que eu nunca conheço, nunca mais vou ver, e aí eu deixo o folhetinho com ela ali, e é a palavra de Deus, e eu entrego, e aí ela vai embora e eu digo assim, já fiz a minha parte. Não foi isso que André fez. O que André fez foi, quando ele teve aquela experiência, foi buscar a quem? Ao seu irmão. Ou seja, ele foi àqueles que estavam próximos, aquele que ele tinha mais intimidade. Talvez seja isso que esteja faltando a você. Ir àqueles que estão perto, aqueles que você tem intimidade, aquela pessoa que você conhece, e se aproximar dela e dizer, olha, eu queria compartilhar com você uma coisa tão boa que está acontecendo comigo, a presença de Jesus está mudando a minha vida, e começar a conversar com aquela pessoa. E olha, eu tenho me importado mais com as outras pessoas, eu me importo mais agora com você, eu quero saber as suas necessidades, e se aproximar daquela pessoa, e se colocar à disposição para cuidar daquela pessoa, e começar a viver uma transformação que faça você se tornar um exemplo para aquela pessoa. Meus irmãos, isso é discipulado. Quando você começa a se tornar um exemplo para aquela pessoa. Quando aquela pessoa começa a olhar para você e fazer assim, e falar assim, mas você está diferente. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa. O que houve? Você não é assim? Qualquer coisinha você ficava estressada, você já gritava, você já reclamava. Agora você diz, não, foi tudo bem. Não, vamos orar. Orar? O que aconteceu com essa mulher? Porque você tomava as decisões, você não, pode deixar que eu entendo, eu resolvo, pode deixar comigo que eu resolvo. De repente você diz assim, não, eu queria pensar um pouquinho mais sobre essa situação, preciso consultar o meu Deus, entender se é esse passo mesmo que ele quer que eu dê. Buscar em Deus. Que isso? Você sempre teve a resposta para tudo, agora você não tem mais a resposta? Não, eu quero entender se realmente o que está na minha cabeça é a vontade de Deus. Está vendo? Você começa a se tornar um exemplo, você começa a mostrar uma mudança de vida, e essa presença de Deus na sua vida, e essa mudança de vida que você sofre, começa a impactar a vida de outras pessoas, e aí você pode cuidar dessa pessoa, e aí você pode orientar essa pessoa, e aí você pode ser um discipulador, alguém que orienta outras pessoas. Você se enxerga assim? Pastor, que isso, pastor? Se a pessoa for olhar para mim, ela não vai ficar na igreja, não. Eu sou cheio de falhas, cheio de erros, tem um monte de coisa para consertar. Irmão, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 4, diz assim: não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Na mesma carta, um pouco depois, ele fala de novo aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 1. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo.
palavra forte. Palavra forte. Mas é esse o caminho. É isso que você tem que aprender a fazer. Olhar para as pessoas e dizer assim, olha para mim, me imita. Seja um imitador meu, assim como eu tenho buscado imitar a Cristo. Eu quero ser um exemplo para você de como se age, de como se faz, de como se fala, porque eu estou seguindo a Cristo e você pode ver Cristo em mim. É muito fácil a gente dizer assim, não olha para isso não, olha para Jesus. Não olha para Jesus, mas Jesus não está aqui, encarnado. Eu quero ver Jesus em você. Eu quero olhar para você, eu quero ver a sua mudança. E aí quando eu vejo a sua mudança, eu vejo Jesus. Pastor, mas eu sou um pecador. Pastor, mas eu erro muito. Pastor, mas como é que a pessoa vai olhar para mim? E aí a gente pensa em Davi. Estava comentando aqui agora esse no gabinete, né? E aí a gente lembra de Davi. E aí quando a gente vê na palavra Deus declarando, o texto declarando que Davi era o homem segundo o coração de Deus. E aí você começa a estudar a história de Davi e você diz assim, não, tem alguma coisa errada. Esse é o homem segundo o coração de Deus? Esse assassino? Esse enganador? Ele é o homem segundo o coração de Deus? Cheio de tramóia? Não tem alguma coisa errada? Não tem nada errado, não. Porque ser um homem segundo o coração de Deus não significa não ter pecado, não errar. Ser um homem segundo o coração de Deus não significa errar menos ou errar mais. Ser um homem segundo o coração de Deus significa ter um coração arrependido e inclinado para Deus. E quando a gente olha para Davi, é isso que a gente vê. Um homem que está constantemente com o coração arrependido, um homem que está constantemente com o coração inclinado para Deus, um homem que deseja conhecer Deus, um homem que busca a Deus, um homem que tem encontros com Deus, um homem que quando fala, quando cria um salmo, quando expressa a sua adoração a Deus, ele é magnífico, porque ele se entrega por completo. Porque ele sabe que está diante de um Deus de amor e de misericórdia. Porque ele sabe sim que ele erra e ele reconhece isso diante de Deus de uma maneira tão profunda que quando Deus olha para o coração dele, Deus diz, eu me agrado de você. Eu me agrado de você, porque você não finge. Você é você mesmo. Você sabe chegar na minha presença se humilhar. Você sabe me buscar. Você deseja ouvir a minha voz. Você erra, mas você está buscando sempre a caminhada. É isso que Deus quer. Então você pode ser um exemplo sim, até quando você erra. Você pode ser um exemplo até quando você vacila. E diz para a pessoa, eu errei, eu vacilei, eu não devia ter tomado essa atitude, eu não devia ter falado dessa maneira, mas eu me arrependi, eu reconheço, eu fui para Deus, eu fui até a pessoa, eu pedi perdão e eu estou continuando essa caminhada. Olha, isso é um coração que agrada a Deus. E isso é ser exemplo. Porque todo mundo erra, mas nem todo mundo se arrepende. Todo mundo erra, mas nem todo mundo reconhece. Sem ficar dando desculpa, sem ficar acusando o outro, sem ficar, eu fiz isso, mas também você. Não. É verdade. Tem a minha parte nesse negócio. Aí toca o coração de Deus. Então você pode sim ser um discipulador, você pode sim ser alguém que cuida, você pode sim ser alguém que orienta, mesmo cometendo erros. Mas se você tem um coração inclinado para Deus. E é isso que a gente vê André fazendo. E é isso que a gente precisa fazer. Ter um coração inclinado para Deus. Não sei quantos aqui têm filhos. Mas depois que a gente tem um filho, a vida da gente muda. Muda por completo. Quando você é solteiro, você tem uma vida. Quando você se casa, o negócio já fica diferente. Né? Tem que dividir as coisas, tem que compartilhar. Aquelas coisas que você já tinha o seu jeito de fazer, o outro não tem outro jeito, é outra família, é outra dinâmica, e aí você tem que ajustar aquilo ali, leva um tempo.
né? Você estava acostumado a dormir lá na sua cama, toda à vontade, daqui a pouco você faz assim, tá, a pessoa reclama, aí você tem que ajustar o seu jeito de dormir, um monte de ajuste para fazer. Um monte de ajuste. Mas quando a gente tem um filho, rapaz, o negócio é diferente. O negócio é diferente. Porque aí os desejos, os princípios, os sonhos, muda tudo. Muda tudo. E aí você olha para aquela pessoinha, né? Você olha para aquele pedacinho de gente assim, rapaz, e agora? Rapaz, tem um desespero mesmo. E agora? Mudou tudo. Mas muda, sabe por quê? Porque quando você olha para aquele bebê, quando você olha para aquele filho, você percebe que a vida não vai acabar em você. A vida vai continuar. Você olha para aquele bebezinho e você pensa assim, olha, eu tenho a responsabilidade de ajudar esse ser a dar continuidade às coisas. Eu tenho a responsabilidade de cuidar. Eu tenho a responsabilidade de mostrar para ele que a esperança, orientar. E eu não posso errar nisso, e eu preciso cuidar, e eu preciso orientar, e ele vai dar continuidade. E aí todos aqueles sonhos que você tinha, que você não teria condições mais de realizar pela sua idade, pelo tempo que passou, você olha para aquela pessoa ali, pequenininho, e diz assim, poxa, quem sabe agora ele pode realizar aquilo que eu sempre sonhei e dar continuidade. E a palavra de Deus diz isso, né? Que os filhos da mocidade são como o quê? Como flechas na mão do valente. Não é isso que o Salmo diz? Por quê? Porque a flecha na mão do valente, ela vai além do valente. O valente com a espada na mão, o que ele alcança? Ele alcança aqui, né? É a sua distância. Né? Ele está limitado à sua distância. Mas quando o valente usa uma flecha, a flecha vai longe. Então o filho é essa expectativa de ir longe, de chegar num lugar onde eu não consigo chegar. Aí você muda toda a sua rotina de vida, você se ajusta por causa daquela criança, por causa daquele filho. E aí a vida toma um outro sentido. Não é assim? Não é assim, pais? Não é assim, mãe? Dá um outro sentido para a vida. Dá um outro sentido. Aí quando chega o neto aí, deve ser. Aí não cheguei ainda não nessa fase, mas deve ser uma coisa boa também. Mas sabe o que é mais legal do que eu estou falando isso? Porque talvez você fale assim, pastor, eu não tenho filho. Pastor, eu não posso ter filhos. Pastor, eu nunca vou ter um filho. Pastor, eu não sou nem casado, pastor, eu não sei se eu vou casar. Sabe o que é mais legal? É que Jesus também não teve filhos. Jesus não teve filhos. Mas ele teve discípulos. Jesus não teve filhos, mas ele gerou discípulos. E sabe o que significa gerar um discípulo? Significa isso. Significa olhar para alguém e ver naquela pessoa expectativas. Significa olhar para alguém e pensar assim, eu posso ajudar você a ir longe, a ir a lugares que eu nem vou chegar, porque o que Deus tem para você, a expectativa que Ele tem para você é maior do que a expectativa que Ele tem para mim. Mas Ele está me colocando na posição de te ajudar a ir longe, a fazer grandes coisas. E não foi isso que Jesus disse na sua palavra? Vocês que estão me seguindo farão coisas maiores do que as coisas que eu estou fazendo. Olha a expectativa do discipulador, olha a expectativa de Jesus. A expectativa dele era que aqueles homens fizessem coisas maiores do que ele fez. E aí a gente vê Jesus curando uma mulher porque tocou na orla do seu vestido, não é assim? E ela foi curada na hora. E aí a gente lê o texto que diz que as pessoas colocavam os doentes na rua para que a sombra de Pedro, não precisava nem encostar na orla do vestido de Pedro, a sombra de Pedro curasse as pessoas. O que é isso? A sombra dele, é o que o texto diz. Aí você vê aqueles homens pregando para multidões e multidões se convertendo. Aí você vê aqueles homens dizendo arrependei-vos e multidões caindo aos pés de Cristo. Obras maiores do que as de Cristo. Porque quando Jesus olhou para eles, Jesus viu neles toda essa expectativa. Então Jesus se dedica a eles, Jesus os ama, Jesus cuida deles, Jesus suporta as coisas daqueles homens, Jesus está junto com eles, está fazendo deles discípulos. Você entende? Foi para isso que o Senhor te chamou, para fazer discípulos.
para olhar para aquela pessoa que ninguém acredita, para olhar para aquela pessoa que ninguém dá nada por ela, para olhar para aquela pessoa que é desprezada pelo pai, pela mãe, pela sociedade, e você olhar com um olhar de amor, com um olhar de Deus, olhar para ela e dizer assim: você vai se tornar um discípulo de Cristo, porque eu vou cuidar de você, eu vou acompanhar você, eu vou estar junto com você, e eu vou fazer você seguir o caminho de Cristo, e eu vou te ajudar nessa caminhada. Foi para isso que Ele te chamou, meu irmão. Foi para isso que Ele te chamou, meu irmão. E não olhe para as suas imperfeições, não se sinta incapaz, porque o Espírito Santo de Deus te capacita. Aleluia. O Espírito Santo de Deus te capacita quando você se coloca submisso à vontade de Deus. Esse é o convite do Senhor Jesus nessa noite. Olhe para Cristo e reconheça-o como Messias. Seja alguém ensinável, tenha um coração aberto para aprender. E pegue tudo que você já tem aprendido e leve a outros. Anuncie, aponte a cruz e cuide de pessoas. Ame as pessoas. Se dedique às pessoas. E aí você vai entender o verdadeiro valor da vida. Você aceita esse convite? Eu quero orar nesse momento. Convido você a fechar os seus olhos e a orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos chamou para cuidar de vidas. Não podemos negligenciar esse chamado. O Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nós precisamos cumprir a missão que João cumpriu, de apontar Jesus para o mundo sem esperança. Ajuda-nos, Senhor, a fazer isso como prova do Teu amor que recebemos e queremos dar às pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a amar as pessoas e olhar para elas com esse olhar de amor e ver nelas a expectativa que o Senhor tem. E assim cuidar, e assim se dedicar, e assim ir a lugares que nunca iríamos e vermos o Senhor mudando a história daquelas pessoas para a Tua glória. Usa-nos, Senhor, que as nossas mãos não se apresentem vazias diante do Senhor, mas que ao olhar para nós o Senhor possa ver os frutos permanentes de vidas que foram alcançadas. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus.